Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Hoje estamos iniciando o nosso retiro de carnaval. Hoje, sexta-feira, segunda e terça, ou para quem assiste a reprise do programa, nós teremos aí às 4 horas a partir de amanhã, nós vamos ter esse momento, esse retiro de carnaval, que eu vou explicar para vocês mais ou menos como que ele acontece. Mas vamos iniciar agora em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos consagrar a Nossa Senhora toda a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, todas as nossas angústias, todas as coisas que a gente sabe que vão acontecer nesse carnaval e nem sempre são boas. Mas, minha querida, que a senhora possa soprar aos nossos corações. Peça a Jesus que coloque os teus anjos de forma especial no Brasil, nesses tempos de festa, que de tanta alegria, tanta tristeza acontece. Sabemos dos acidentes, sabemos da violência, sabemos de tantas coisas que acontecem. Então, mãezinha, intercede por nós para que não vivamos, em particular, nenhuma das nossas famílias, que não tenhamos nenhum dissabor, nenhum sofrimento por conta dessa festa da carne, dessa festa de carnaval, que infelizmente anuncia alegria, mas tanta coisa ruim acontece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciando o nosso retiro, vamos entender o que fazer no retiro. Não é sumir do mundo, fugir dos problemas, da vida, das pessoas, mas pelo contrário. Num retiro, nós trazemos o mundo conosco. Retirar é trazer o mundo consigo, para escutar o que o Senhor nos quer falar sobre o mundo e sobre a nossa ação dentro deste mesmo mundo. Fazer, portanto, um retiro não é descansar, mas é estar na escuta atenta do Senhor, que nos confirma os passos certos, corrige os errados, explica o sentido dos acontecimentos e nos anima na nossa caminhada. É reestruturar o planejamento, é avaliar, é dar sequência, é planejar a vida. Portanto, vamos iniciar o nosso retiro pedindo paz. Vamos fazer juntos, no lugar do ato de contrição que a gente sempre faz no programa, eu te convido hoje para fazermos uma oração de paz, para que tenhamos paz, paz verdadeira, e que esse tempo seja um tempo de paz, paz interior, e que sejamos nós sinal de paz para todo o mundo exterior. Rezemos. Senhor Deus, aqui estamos na Tua presença. Tua grandeza não me esmaga, porque sei que o Teu poder é o poder do amor. Neste momento, nos acolhe e dai-nos a Tua paz, para que tenhamos ouvido de discípulo para ouvir a palavra de vida e verdade, que hoje queres dirigir para nós. Amém. Nós sempre temos a graça da semana. Durante esse retiro, nós teremos a graça do retiro. E a graça do retiro será a de colocar o reino de Deus como ponto de referência na minha vida, na nossa vida. Vamos pedir isso. Repita comigo. Senhor, dai-me a graça de colocar o Teu reino como ponto de referência em minha vida. E hoje, especialmente nesse primeiro dia, vamos pedir para estar sempre atentos à presença do Senhor no nosso caminho. Rezemos juntos para que a graça do retiro se manifeste em nossa vida, o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de fazer a experiência do amor de Deus, que muda e alarga nosso coração. E hoje, no primeiro dia do retiro de carnaval, e nós sabemos que precisamos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos encaminha da forma correta, no ritmo correto que Deus tem para nós. Portanto, vamos clamar o Espírito Santo para que Ele nos dê condições, para que Ele nos dê toda a coragem, a fé necessária, para que Ele nos mostre os caminhos de fato. Juntos,
vamos pedir o Espírito Santo para que possamos fazer desse tempo de carnaval uma verdadeira graça para a nossa vida. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje a pregação para nós será fundamentada em um único versículo, que eu quero ler com você. O versículo 13 do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, que diz o seguinte: Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. E, como todo mundo, eles iam caminhando, eles iam falando, eles iam partilhando, eles iam planejando, eles iam reclamando, murmurando. Como iam esses discípulos? Eles iam como nós vamos pela vida, de acordo com o momento que estamos. O que está mais forte? Se nós voltarmos nos discípulos de Emaús, nós vamos lembrar que eles estavam vivendo uma decepção profunda, uma frustração profunda. O mestre, que eles puseram toda a esperança, morreu. Até então, o que eles sabiam é que o mestre, Jesus, morreu, havia morrido. Eles o viram sangrar, eles o viram sofrer, eles o viram esticado naquela cruz, dando o seu último suspiro. E com aquele último suspiro foi também a esperança de derrotar o Império Romano, de expulsar daquelas terras os invasores, a esperança de ver um mundo diferente. Eles estavam tristes, eles iam caminhando para Emaús, eles saíram de Jerusalém, estavam voltando para a sua terra. Nós sabemos que Jesus vai com eles, mas eu quero aqui falar sobre essa conversa dos discípulos. Esses discípulos que tanto experimentaram, esses discípulos que tanto conheceram de Jesus, que viram Jesus curar, que viram Jesus fazer milagres, que viram Jesus falar coisas que escriba algum, sacerdote algum conseguia dizer com aquela perfeição. Mas eles estavam tristes e frustrados, porque roubaram deles o Senhor, tiraram deles o Salvador. É assim que eles acreditavam. E eles iam conversando sobre isso, expondo o coração, dizendo como eles estavam tristes, como eles estavam magoados com aquela situação. Nesse retiro de carnaval, é importante que a gente tenha essa franqueza com Deus. É importante que a gente consiga ir falando com Deus, que a gente consiga expor para o Senhor como está a nossa vida, como está o nosso coração, como estamos vivendo, como estão as nossas frustrações, como estão os nossos projetos. Jesus, temos dificuldades sim, nossa vida está assim. Hoje eu te convido a tirar as máscaras. O mundo lá fora, nos clubes, nas ruas, nas avenidas onde tem aqueles carnavais, as pessoas estão se escondendo por trás das máscaras. No nosso retiro, eu faço o convite inverso. Vamos tirar as máscaras. Vamos abandonar as fantasias. Vamos ser nós mesmos. Nesse tempo de carnaval, quando a gente vê tantas pessoas assumindo papéis diferentes, ela se torna, num piscar de olhos, num passe de mágica, se torna rei, se torna múmia, se torna homem, se torna mulher, e tantas coisas esquisitas, e tantas coisas mágicas, e tantas coisas festivas. Eu te convido nesse retiro de carnaval a viver intensamente a palavra e se tornar aquilo que você realmente é. E o que somos? Nós não somos nada do que queremos ser. Podemos até vir a ser alguma coisa, mas o que essencialmente somos, nós somos aquilo que Deus fez em nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos obra sua. E na medida que nós nos aprofundarmos nessa experiência, nesse retiro, na medida que nós nos aprofundarmos, é este o convite que eu te faço, que nós possamos nos identificar e agir como tal,
que além de ser filhos de Deus, que nós possamos mais e mais agir como verdadeiros filhos de Deus. Pensar como verdadeiros filhos de Deus. É por isso, e já me antecipo, que lá na quarta-feira de cinza, depois que passa toda essa festa do carnaval, a igreja, sabiamente, na sua liturgia, nos convida a refletir que do pó viemos e ao pó voltaremos. E o que somos é o que fica, e o que somos é a essência de tudo, é o que vale a pena. Somos gente, somos filhos, somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. O mundo, ele tem nos distorcido, o mundo tem nos disfarçado, o mundo tem nos mutilado pela violência, pela imagem errada do que é felicidade, do que é realização, do que é riqueza. Hoje eu te convido a buscarmos em nós mesmos respostas para essas perguntas tão importantes. Afinal de contas, o que é ser feliz? Tirar a roupa e sair pelas ruas com um pouquinho de brilho no corpo, muita bebida no estômago, né? E sei lá o que mais, e drogas tantas e tantas coisas que a gente vê pela televisão. Isso é felicidade? Passar a noite com várias mulheres, homens e tudo junto, isto é felicidade? Seria isso o nosso destino? Seria para isso que fomos criados? Não. Somos muito mais do que isso. Muito mais do que uma criatura, nós somos a criatura eleita para sermos adotados como filhos. Deus assim quis. Hoje, eu te convido para fazer o contrário do que o mundo te convida. Qualquer canal que você ligar na televisão hoje, com exceção dos nossos, né, Luz da Vida, Canção Nova, Século XXI, PUC TV, mas a maioria dos canais que você ligar na televisão hoje, você vai ver uma fantasia. Uma fantasia que acaba rápido e deixa profundas consequências na vida de qualquer um. Eu te convido para viver intensamente algo diferente. Eu te convido para viver a realidade. E entender e experimentar o quanto a realidade é boa. O quanto é bom ter nascido nesse tempo, o quanto é bom ter o pai que você tem, a mãe que você tem, os filhos que você tem, o quanto é bom ser quem você é. Isto é a verdadeira felicidade. É compreender tudo isto. E faremos isso na medida que o Senhor vai nos revelando, na medida que nessa intimidade com Deus nós vamos experimentando. E os discípulos de Emaús, eles iam caminhando e falando e partilhando. Nesse tempo, nós queremos ir caminhando e partilhando e experimentando e deixando que o nosso companheiro, que é Deus, possa revelar para nós nesses dias quem de fato somos e como seremos de fato realizados, como homens, como mulheres, mas acima de tudo, como filhos de Deus. Eu te convido a participar conosco. Pegue essas pregações, essas histórias de fé, partilhe, faça a palavra de Deus chegar mais longe. Você que talvez tenha alguns dias de folga, nesses dias de feriado, de carnaval, faça isso, vá para a internet e evangelize. Vamos fazer da internet um caminho, um meio eficaz de evangelização. O nosso site é muito simples, basta entrar no www.franciscojr.com.br. Se você quer conhecer alguns outros sites de evangelização nesse carnaval, visite o site da comunidade Luz da Vida, www.luzdavida.org.br. Quer conhecer o da Renovação Carismática? Então digite www.rccbrasil.org.br e o daqui rccgoias.org.br, rccgoiania.org.br. Quer conhecer o da Canção Nova? www.cancão, porque é o canção sem cedilha, cancãonova.com.br. Faça isso, ocupe seu tempo com coisas que te levarão a Deus. Um aviso, um alerta, não use a internet nesses dias que você está em casa para buscar pornografia, para buscar outras coisas. Use para edificar a sua vida. É sério isso que eu estou te falando. Pensa um pouquinho e faça desse momento na internet, desse momento na televisão, desse momento com a família, um tempo bom, um verdadeiro retiro de carnaval.
Vamos agora ao Edificando sobre a Rocha, mas antes do Edificando sobre a Rocha, eu quero te dar uma sugestão. Nós vamos fazer o seguinte, você vai procurar o Salmo 118, nos versículos 30 a 48, para você fazer essa reflexão. De hoje até o próximo dia do nosso retiro, que será na segunda-feira, eu quero te convidar a fazer essa experiência. Pegue com calma, com tranquilidade, Salmo 118, nos versículos 30 a 48, na sua Bíblia, e aprofunde, leia versículo a versículo, reflita, pergunte ao Senhor o que Ele quer lhe dizer com esses versículos nesse tempo de carnaval. E agora vamos ao Edificando sobre a Rocha. E hoje no Edificando sobre a Rocha nós acolhemos uma participação especial da Ludmila. A Ludmila, ela pergunta o seguinte, Francisco Júnior, o que significa carnaval? E carnaval é uma festa religiosa? Ludmila, boa pergunta. É interessante porque muita gente confunde isso, até porque hoje é comum a gente fazer os rebanhões de carnaval, até aproveito para convidar você a participar dos rebanhões de carnaval que a Renovação Carismática está fazendo em Goiânia e em várias cidades de Goiás, e também do acampamento de carnaval que acontece na chácara da Comunidade Luz da Vida. É muito bom você participar. Mas carnaval não é uma festa religiosa, não é uma festa da igreja, ao contrário. Veja bem, a festa da igreja é a Páscoa. O momento importante da igreja é a Páscoa. Para nos prepararmos para a Páscoa, a igreja, liturgicamente, ela diz assim, porque a Páscoa tem um cálculo que se faz, tantas luas, tal, eu não sei explicar isso agora, até vou pedir para a equipe preparar para a gente explicar como é definido esse calendário que define o dia da Páscoa. Eu sei que tem tantas luas depois do equinócio, mas eu não lembro a conta direitinho. Mas eu sei que definida a data da Páscoa, conta-se 40 dias para trás e nós vamos ter a preparação para a Páscoa. Nós vamos ter a Quaresma. E a Quaresma sempre vai cair, sempre vai iniciar numa quarta-feira, que é a quarta-feira de cinza. Aí o mundo espertamente, o mundo não, o povo que ia fazer jejum, 40 dias de jejum, 40 dias de oração, falou, olha, antes de fazer jejum, então eu vou me esbaldar. Né? É muito comum. Quem não marcou começar um regime na segunda-feira e como ia começar o regime na segunda-feira, encheu a cara de doce no domingo. Falou, já que eu vou fazer regime amanhã, então eu vou comer mais hoje. E acaba, muitas vezes, nem começa o regime e o tiro sai pela culatra. Mas então, esses dias que antecedem a Quaresma, então, e a pessoa naquela época ficava 40 dias sem comer carne, então eles começaram então a fazer um churrasco, um evento, onde você comia carne 4 dias em exagero. E aí se fazia a festa da carne. Você conhece, em Goiás, eu conheço a festa do tomate, eu conheço a festa da cebola, eu conheço a festa da uva. É muito comum a gente ter isso. Então faziam a festa da carne antes da Quaresma. E essa carne, que era carne mesmo, de vaca, de porco, para comer, infelizmente acabou se tornando a festa da carne, da liberação dos limites. E hoje o carnaval muitas vezes é extrapolar todos os limites da sexualidade, os limites do respeito, os limites em todos os aspectos. E acabou se tornando a carne, mas no sentido espiritual. Carnaval, então, é a festa da carne que antecede a abstinência da carne num jejum de 40 dias se preparando para a Páscoa. Boa pergunta, Ludmila. É interessante a gente poder partilhar um pouquinho sobre isso, que a gente tanto fala e muitas vezes já nem conhecemos mais. Nós vamos conhecemos a origem das coisas. Como nós estamos no retiro de carnaval, a sequência do programa não é exatamente a mesma, nós não teremos a oração do santo do dia, mas nós teremos agora o momento da história de fé. A história de fé de hoje ela é interessante. Ela nos foi mandada por uma grande colaboradora do programa, a dona Regina. E a dona Regina, ela contou uma história mais ou menos assim. Que estava ela viajando com uma amiga e fizeram uma viagem demorada, aventureiras as duas, passaram aí
vários dias dirigindo, visitaram vários estados. E a amiga tinha um relógio muito interessante, de hora em hora o relógio dava um sinal. E ela no começo até assustava, o que é isso? Que barulho que é esse? Eu até lembro desses reloginhos, aqueles reloginhos digitais no começo, faziam um pipi, lembra? E ela então, até se acostumar com o relógio, no final ela foi se acostumando. Mas de hora em hora ele anunciava o tempo. De repente elas começaram então a aproveitar aquele barulho. No primeiro momento riram, acharam engraçado, mas depois elas foram aproveitando aquela situação. E elas começaram a marcar o tempo, começaram a se programar de acordo com aquele sinal que o relógio dava de hora em hora. E elas começaram a perceber se estavam andando rápido demais, devagar demais, ou hora de comer, hora de descansar. E aquilo foi um auxílio muito grande na viagem. De hora em hora, elas tinham uma avaliação de como estava a viagem. E então ela partilhava comigo que na vida nós também poderíamos ter isso. Se tivéssemos cada um de nós um relógio, mas não apenas para balizar a viagem, mas se na vida, a cada hora, a cada momento, de tanto em tanto tempo, nós parássemos para perguntar a Deus: Senhor, o Senhor está satisfeito comigo? O rumo que eu estou tomando está certo? Eu estou agradando o Senhor? E aí nós poderíamos cada vez mais ter a certeza de que estamos fazendo algo agradável a Deus. E poderíamos corrigir aos poucos, de tempos em tempos, e não teríamos que fazer grandes correções na nossa vida. Quando ela me falou sobre isso, eu me lembrei da sabedoria da igreja. A igreja ela tem uma sabedoria interessante, né? Hoje estamos à procura de um relógio como esse que nos avise, mas a igreja já há bastante tempo ela inventou de colocar o sino nas igrejas. E a cada hora aquele sino badala e lembra as pessoas de Deus, lembra as pessoas do que elas devem fazer. Em Goiânia estamos voltando a essa prática. E que bom que se nós pudéssemos fazer isso. A própria igreja também, ela criou para... O povo acha que é para os padres, mas é para todos nós, a liturgia das horas, que nos leva a fazer essa reflexão ao longo do dia. E isso é muito útil. Quem sabe, após esse retiro de carnaval, você não se desperta para esses momentos de reflexão e oração ao longo do dia. Pelo menos um, né? Às 9 horas da noite, com o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Você é muito bem-vindo para fazermos essa reflexão diariamente. Hoje, e no retiro todo, o nosso final de programa será diferente. Nós vamos fazer um final de programa da forma que tudo começou. Os 3 dias do retiro de carnaval, aqui no programa Vivendo a Palavra, nós vamos nos unir com os anjos e com Maria, rezando o Magnífica. Então eu te convido a rezar conosco e ter essa experiência de finalizar com o começo, porque tudo na nossa vida começa com o sim de Maria. Rezemos juntos. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Amém. Todos nós podemos ser santos, com Maria seremos muito mais rápido. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fique com Deus, um bom carnaval, sem festa na carne, mas um bom carnaval no Espírito, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.